Olá, eu sou a Alessandra e esse é o vídeo 2 sobre a história da minha vida, procurando Deus. E eu parei na parte da comissão, né? Meu pai disse para eu que os anciãos queriam falar comigo e eu, assim que terminou o serviço de campo, passei em casa, deixei minhas coisas e fui para o salão, que era na rua de baixo. Cheguei lá, tinham 3 anciãos, os 3 adultos, casados, com filhos, com filhas, e todos da minha idade ou mais velhos que eu, os filhos, e para conversar comigo. E aí eu cheguei, sentei, eles já estavam lá me esperando. Sentei e eles me perguntaram: "A irmã sabe por que a irmã está aqui?" Eu tinha 12 anos, tá? Só para lembrar. E aí eu disse que não, que eu não sabia por que eu estava lá. E eu não sabia que meu pai sabia do que tinha acontecido. Eu não sabia. E aí eles disseram para mim: "Chegou aos nossos ouvidos", porque essa é uma forma que eles se comunicam, chegou aos nossos ouvidos que você está incorrendo em conduta desenfreada. O que é, segundo as testemunhas de Jeová, o que é a conduta desenfreada? Eu não tenho o livro dos anciãos, nunca li o livro dos anciãos, tem uma lista de regras lá no que se enquadra em conduta desenfreada, mas eu, enquanto leiga, e entendendo sobre comissão judicativa e os motivos pelo qual se convocaria uma comissão judicativa, isso significa sexo antes do casamento ou sem casamento, fumo, cigarro, né, tabaco, vício em tabaco, cantar o hino nacional, conversar com pessoas que já foram expulsas, em outras igrejas e em outras denominações. Então tem um conjunto muito gigante de regras que não se pode quebrar, e que, se quebrando elas, você incorre em conduta desenfreada. No caso da conduta desenfreada específica, no caso da igreja, por exemplo, de outra igreja, configura como idolatria. A conduta desenfreada, ela sempre tem a ver com relacionamentos, com intercurso, com namoros, com pessoas que não são testemunhas de Jeová, ou namoro que vai além, que passa né, da bandeira ali. Então, esse tipo de coisa que é conduta desenfreada. Eu tinha 12 anos, eu não podia imaginar o que eu teria feito que seria conduta desenfreada. E eu falei que sim, a irmã está... foi constatado que a irmã está em conduta desenfreada com o fulano, que não era batizado, mas que frequentava, os pais frequentavam, estudavam a Bíblia, estavam frequentes no salão. E eu falei que não. E eles disseram para mim: nós vamos fazer algumas perguntas e você vai responder à medida que você, sim ou não, vai responder sim ou não. Eu falei: tá bom. E aí a primeira pergunta que eles fizeram era de cunho sexual muito avançado, perguntando... Eu acho que eu não preciso falar, realmente eu não quero falar o que eles me perguntaram, mas eu quero deixar claro. Eles perguntaram se eu coloquei aquilo na boca, a boca naquilo, se eu deixei ele fazer isso, aquilo outro comigo, se eu fiz aquilo outro, mais aquilo outro com ele, se nós fizemos aquilo assim, assado, cru, cozinhado, todo tipo de pergunta que eu ainda não tinha tido acesso nenhum a essa informação. Lembrando que isso eu tinha 12 anos, hoje eu tenho 48, então isso tem 36 anos. Há 36 anos não tinha internet, não tinha computador, telefone. Para você ter um telefone, você tinha que ter ações da telefonia da época. Você precisava ter um telefone, isso para fixo, para ter um telefone fixo. O que você sabia de informação era na TV ou na biblioteca, se você quisesse, a biblioteca do estado, a biblioteca municipal. Eu ia muito numa biblioteca ali na João Dias, Avenida João Dias, aqui em São Paulo, e eu não tinha informação nenhuma. Quando eles fizeram a primeira pergunta, eu fiquei tão constrangida que eu só abaixei a minha cabeça, abaixei meus cotovelos nos meus joelhos, fiquei olhando para o chão,
ouvindo as perguntas e dizendo, fazendo que não com a cabeça. Para nada daquilo eu tinha assim. Não tinha acontecido nada, eu tinha dado meu primeiro beijo ali. E isso há 35 anos atrás. Para uma criança que teve formação religiosa, que a mãe não tinha tido uma educação libertária, que também não tinha conversado comigo sobre alguns assuntos, porque ainda provavelmente não era a hora de conversar ainda, naquela época. Eu tinha, a minha formação era total evangélica, total dentro do sistema. Quem conhece um pouco do evangelismo, sabe como que funcionam essas situações e sabe como é a condição da mulher dentro das famílias que são evangélicas. Só procurar, gente, tem informação à vontade, tem gente dando testemunho à vontade, é só ir saber, para quem não sabe, como que funciona uma realidade evangélica. E aquelas coisas todas que aqueles caras estavam falando para mim eram tão absurdo, era tão nojento, era tão inimaginável na minha cabeça de 12 anos, que eu me retirei dali de alguma forma. Eu não sei como acabou, não sei como final, eu sei que eu recebi um mês de advertência, um mês sem fazer o serviço de pregação, um mês sem comentar nas reuniões, que foi a coisa mais terrível para mim na época, foi ter ficado sem comentar nas reuniões. Foi um massacre na minha alma, além de tudo aquilo que tinha acontecido lá no salão. E eu fui para casa, não lembro quando eu cheguei em casa, não lembro do final das coisas, como que tudo acabou, eu não me lembro. E eu fui para casa e eu fiquei no meu quarto, me fechei na minha cama, meu quarto não tinha porta, mas eu me tranquei lá na minha cama. Minha mãe ainda chegou no quarto perguntando se podia ajudar alguma coisa. E eu disse que não, eu nunca contei para minha mãe o que aconteceu. Minha mãe desencarnou sem saber do que tinha acontecido naquela comissão. E meu pai viria a saber coisa de 20 anos depois. Ele viria a saber quando já tive coragem de contar para ele o que tinha acontecido. E depois de eu me esforçar em ter uma relação com meu pai. Porque desde os 18 anos ele não conversou mais comigo, a gente não teve mais relação a partir dos 18. Então, bem depois, minhas filhas já estavam grandes, e aí eu tive coragem de contar para ele o que tinha acontecido. Aquilo me traumatizou profundamente, mudou a minha mente, mudou a forma como eu pregava, mudou a forma como eu ia para o salão, mudou a forma como eu via aquilo tudo, mudou muito. Na semana seguinte, ou no dia seguinte, eu não me lembro, logo em seguida desse acontecido, eu acordei um dia com um caroço enorme aqui embaixo na minha garganta. E minha mãe correu comigo para o médico, na época a gente tinha convênio, ela marcou uma consulta e era um problema na tireoide, uma disfunção na tireoide. E o médico, comecei a fazer tratamento para tireoide, comecei a fazer tratamento para enxaqueca. Uma criança de 12 anos fazendo tratamento para enxaqueca é surreal. Eu comecei a ter crises de tendinite e é muito incrível o meu corpo porque inflamava um tendão do pé direito. E aí eu ia engessava, ficava de bota uma semana. Tirava a bota, doía o pé esquerdo. Uma semana ia ao médico, tendão inflamado. Aí a mão melhorava, a outra mão. E eu fiquei assim, cerca de uns 2 anos. Eu fiquei nessa novela de tratar a enxaqueca, de tratar a tendinite e de tratar a tireoide. Até hoje a gente conversa muito, eu e minha tireoide, e fico muito feliz que ela ainda está aqui, que ela é uma guerreira persistente de tudo que ela já aguentou. E dentro dos meus novos conhecimentos, a tireoide ela se situa onde está o chakra laríngeo, que é o chakra conhecido como chakra da garganta e responsável pela nossa comunicação, pela nossa expressão. E ali a minha expressão foi completamente cortada como uma sequoia que corta no pé, assim, uma mangueira gigante que corta no pé, fica só o toco ali. Eu fiquei o toco,
com aquela reunião, aquela comissão de... as pessoas falam, não, mas criança não passa por comissão judicativa. E aí, certo dia, recentemente, eu olhando as notícias aleatórias, e aí eu vi o relato de uma moça de 39 anos que foi completamente violentada numa comissão judicativa e, pasme, ela estava reclamando, ela estava contando para o repórter exatamente o que tinha acontecido comigo. Aconteceu comigo exatamente o que aconteceu com ela. Só que ela se sentiu invadida aos 39. Imagina o que fez isso com uma criança de 12. Eu ouvi coisas ali que eu não imaginava que existiam. E para mim eram imagens completamente abjetas, completamente absurdas, nojentas e terríveis. Eu gostaria de isso nunca tivesse acontecido comigo, nem com nenhuma outra criança, ser cortada a infância dessa forma, porque isso destrói a pureza. Acaba com a pureza, com aquele pensamento alvo, aquela mentalidade alva, acaba com esse tipo de situação. E foi o que aconteceu comigo ali. E eu nunca contei para meu pai, nunca contei para minha mãe, não tinha com quem eu contar isso. Eu fui contar essa situação, eu já era adulta, já fazia terapia, já cuidava de mim, já sabia o que eu tinha que trabalhar. E até o dia de hoje eu trabalho questões com as Testemunhas de Jeová, até o dia de hoje. Até o dia de ontem especificamente, que hoje está sendo o resultado de continuar tratando essas questões. E a partir dali eu me tornei uma criança isolada, mais isolada ainda do que eu já era. Eu não conversava mais, aquilo eu fazia, continuava fazendo de forma dedicada, mas não era mais com o mesmo sentimento. A minha dedicação era mais por medo agora. Eu tinha medo do que poderia acontecer comigo, tinha medo dos meus pais me rejeitarem, dos meus pais não gostarem mais de mim. Então eu comecei a fazer aquilo dentro de um espaço de medo, de contenção, de cobrança, enfim. Aos 14 anos eu comecei a ter depressão, e aí que eu não falava mesmo com ninguém. 13, 14, comecei a ter depressão. E eu lembro que minha professora era muito compreensiva, ela redigia a prova em dupla, só para mim, porque eu não queria fazer com ninguém, eu não falava com ninguém, eu não tinha conexões. Inclusive, acho que com 15, 16 anos, eu passei um ano da minha vida sem falar com ninguém. Eu não abria a boca. Em casa eu respondia sim e não, mas na rua eu não falava com ninguém. Eu tenho uma amiga que é dessa época, vários amigos inclusive, dessa época que eu trago comigo até hoje, e eles acompanharam e eles se lembram disso, e eles jamais imaginariam do porquê que estava acontecendo tudo aquilo comigo. Eles só me achavam esquisita, porque eu não falava com ninguém, mas uma das minhas amigas, que é minha amiga até hoje, ela não se intimidou, ela foi falar comigo e hoje até hoje a gente é melhores amigas. Mas eu me tornei isso, e quando eu tinha 14 anos, eu estava no Salão do Reino, numa reunião de domingo, ou de sábado, não me lembro o dia, mas era reunião de final de semana, e eu estava sentada assistindo a reunião, de repente me deu um estalo, me deu uma falta de ar, me deu um ciricutico, um negócio, me deu e eu não consegui ficar sentada. Eu falei pra mim, eu não tinha nem autorização para ficar em pé, eu tinha que ficar sentada, desde a infância, era sentada 2 horas de reunião. E aí eu pedi pra minha mãe para levantar, minha mãe deixou, levantou, falei, mãe, posso levantar um pouquinho? Ok, e aí eu fui lá para trás do salão, e fiquei olhando a assistência, fiquei olhando aquele cara falando lá na frente. E de repente eu não ouvia mais a voz dele, não ouvia as palavras, eu ouvia o som, mas eu não ouvia as palavras. E eu olhava aquilo como se fosse um cenário fora de mim, como se eu não estivesse naquele cenário. Como se fosse um cenário mesmo, uma coisa parada assim. Foi minha primeira epifania. E eu vi que eu não pertencia àquilo, que aquilo não era para mim, que eu não queria mais aquilo, que
Não era aqui, ela foi naquele dia, aos 14 anos. E aí, a partir dali, a coisa ficou pior ainda. Aí eu ia pro campo só de final de semana, quando eu queria, e ainda assim era uma briga com os meus pais, eu tinha que inventar um monte de situação para não ir pro salão, para não ir pro campo, e não ir pro salão não era possível, isso eu não tinha opção, mas eu podia ainda me furtar, inventar, nossa, eu tinha tanta cólica, eu tinha tanta dor de cabeça, eu tinha muita coisa para eu não ir no campo, porque aquilo morreu, tinha morrido para mim, tinha me matado e tinha morrido para mim também. E eu só continuei fazendo os estudos e falei para minha mãe que eu não queria mais ir, que eu não queria mais ir no campo, que eu não queria mais ir na reunião. E a minha mãe falou, olha, você é menor de idade, nós ainda somos responsáveis por você. Se você sair agora, o seu pai perde o cargo. Então você não tem autorização para sair. Você vai continuar assistindo as reuniões todos os dias, vai continuar indo no serviço de campo. Todas as vezes que eu sair, você vai sair comigo. E aí entrou na parte refém, onde eu era refém. Aí foi bem tensa essa parte. Porque eu já não acreditava mais, aquilo eu fazia só por fazer, eu fazia muito mal feito, não fazia mais parte na tribuna só para cobrir pessoas que faltavam, cobrir pessoas que não tinham se preparado, e aí eu sempre estava preparada, porque eu sabia tudo de cor, então eu estava sempre preparada. E aí foi empurrando tudo isso. Aos 15, 16 anos foi a primeira vez que eu dancei quadrilha na escola, porque eu estudava longe de casa. Eu estudava num colégio um pouquinho longe, tinha que ter um trampo para ir lá, não era longe, mas tinha que andar para ir. Ao contrário do outro que era na minha rua. E aí eu dancei quadrilha pela primeira vez, eu ingeri álcool pela primeira vez, eu tinha uma irmã que era muito minha amiga e que estudava nesse colégio, e a gente tinha quase o mesmo nome, inclusive. E a gente nasceu no mesmo dia, era uma coincidência muito incrível, a gente era muito amiga nessa época e ela que me levou para respirar um pouco, sabe? Para dançar quadrilha na escola, e nem era dia de comemoração, era só ensaio. Foi um ensaio de quadrilha que eu fui e eu me senti a pessoa mais feliz do mundo, mais integrante do mundo, mais pertencente do mundo, porque eu fui num ensaio de quadrilha de festa junina aos 16 anos. Aos 16, aos 15. E aí, fui empurrando de verdade, fui empurrando essa situação até os meus 18 anos. Na semana em que eu completei 18 anos, eu consegui chamar meus pais, muito solene, muito ritualística, chamei meus pais na sala e disse: a partir de hoje eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Eu já sou maior de idade, você já não perde o cargo, eu não quero mais fazer campo, eu não quero ir no salão, eu não quero mais. E aí meu pai perguntou se eu tinha certeza daquilo, e eu disse que sim. Ele perguntou se eu sabia quais eram as implicações, e eu falei que sim. Isso significaria que todos os meus amigos iam parar de falar comigo, inclusive essa minha amiga mandou um bilhete para mim dizendo se fosse essa mesma minha decisão, ela nunca mais queria falar comigo. E aí, nesse momento, nesse tempo, nesse período, eu redefini o que significa a palavra amizade. E eu nunca deixo de redefinir ela, porque eu estou sempre aprendendo com as amizades que eu arrumo. É surreal. E meu pai também parou de falar comigo. Ele falava assim, não, ele falava coisas imprescindíveis, mas a maioria das vezes quem falava era minha mãe. E foi assim, e é assim até hoje, a minha relação com meu pai. Eu vou lá para vê-lo, porque eu sei onde ele mora, eu sei onde ele trabalha. Então eu vou no trabalho, na casa eu não vou, mas no trabalho eu vou. E minha relação com meu pai ficou bem inexistente depois disso. No dia seguinte eu conversei com a minha mãe disse que me entendia, que sabia por que eu estava fazendo aquilo, e que não ia me recriminar, que ela me entendia e que ela não ia deixar de ser minha mãe.
Porém, ela parou de falar sobre assuntos da religião, né? E como eles só viviam a religião, não tinha outro assunto pra gente conversar. Era tudo voltado para a religião. Então a minha relação com minha mãe também ficou muito abalada por conta disso. Ela parou de compartilhar as coisas, a gente parou de ir para os estudos juntas. Eu parei de fazer as coisas que normalmente se faz quando se é testemunha de Jeová. E aí eu perdi o vínculo. Eu perdi o vínculo com a minha mãe e com meu pai. Não perdi o vínculo amoroso com a minha mãe, o vínculo emocional, mas o vínculo de estar juntas todo dia, de conversar todo dia, aquela relação aberta que a gente tinha, que eu e minha mãe, nós éramos muito amigas, aquilo parou de existir. E é muito triste mesmo, e é por isso que eu estou gravando esses vídeos falando sobre as TJ, porque existem pessoas que passam por isso todos os dias. Hoje, no dia de hoje, há pessoas que estão presas lá dentro, porque sabem que se sair nunca mais vê os pais, nunca mais vê os filhos, nunca mais vê a esposa, nunca mais vê marido, nunca mais vê a família, nunca mais vê os amigos, perde todo o círculo social, porque você não pode ter nada fora, e o de dentro te vira as costas. Então, a desassociação e a dissociação são, para mim, o que há de mais cruel dentro da seita das Testemunhas de Jeová. Ela te destrói, ela te apaga, você deixa de existir enquanto pessoa. Porque você existe para aquelas pessoas que estão ali. Você não está mais lá, elas simplesmente ignoram a tua existência. E eu tinha tido contato com a desassociação com uma moça que, quando eu era bem pequena, minha mãe era muito amiga da mãe dela, e essa senhora tinha muitos filhos. E essa moça era a filha mais velha, que já era meio mal vista, olha só, porque ela era filha do primeiro casamento dessa senhora que era amiga da minha mãe, que se tornou testemunha de Jeová quando ela já era casada com o segundo marido. E ela já sofria uma represália, um negócio, tinha um sentimento esquisito, porque era como se ela não fizesse parte da família, sabe? Da família dela mesma. Porque ela tinha outros irmãos pequenos, ela era bem mais velha que a irmã, que a segunda mais velha. Então, coisa de 15 anos. Então eu me lembrava dela brincando comigo, sendo adulta, né? Ela brincando comigo, me pegando no colo, cuidando das crianças, brigando com a gente, quando a gente fazia bagunça lá na casa dessa senhora que tinha bastante filho, e minha mãe me deixava lá quando elas iam dirigir o estudo. E meu primeiro contato com a desassociação foi com essa moça. E eu tenho recordações muito carinhosas dela, e eu sinto muito por tudo que eu acabei tendo que fazer com ela, porque quando ela foi desassociada, eu tive que cortar contato com ela, eu tive que parar de sentar no colo dela, eu tive que parar de brincar com ela, eu tive que parar de olhar para ela, eu tinha que parar de responder quando ela falava comigo. É uma das coisas de mais cruel que existe nas Testemunhas de Jeová, é a desassociação e a dissociação. E eu achava muito esquisito, só que esquisito, porém os adultos colocavam na minha cabeça que ela tinha pecado, que ela tinha feito uma coisa horrorosa aos olhos de Jeová, que ela tinha desagradado Jeová, que Jeová tinha virado as costas para ela, que ela não podia ter feito aquilo, e ela tinha que entrar no salão quando a reunião já tinha começado e sair antes de terminar, porque ela não podia esbarrar com as pessoas. Ela era obrigada a assistir a reunião, porque se ela não assistisse, não havia chances de ela voltar. Porém, ela tinha que entrar depois que começasse, depois da oração inicial, e sair antes da oração final. Às vezes, durante a oração final, ela saía. Foi terrível de assistir, porém eu achava que estava certo. Que pessoa cruel, por que ela desagradou Jeová? Olha o que está acontecendo com ela. Tá vendo como é feio desagradar Jeová? Não pode desagradar Jeová. Olha o que acontece com a pessoa que desagrada Jeová. E eu agi assim com ela. E foi a última pessoa que eu agi assim. Depois a outra pessoa que foi desassociada não estava nem aí, eu ia na casa dela. Eu não fui desassociada até chegar aos meus 21 anos. Mas eu me afastei, então eu era tratada como uma desassociada, principalmente porque eu era filha de ancião. Eu tinha que dar um exemplo, e olha que, nossa, que Joana Dark,
que traidora, que Judas que ela foi, entendeu? E aí, foi assim que eu cheguei até os 18 anos dentro dessa seita e consegui sair com todo esse prejuízo e com o prejuízo que eu trato até hoje, porque isso deixou marcas em mim e hoje eu sou grata por tudo isso, não sou grata pelo que de ruim que aconteceu comigo, mas sou grata por eu ter conseguido transmutar tudo isso e ter conseguido não ter ódio no meu coração e não ter feito um monte de coisa ruim que as pessoas escolhem fazer, por exemplo, quando elas se encontram numa situação desgraçada. Que essa palavra eu uso ela bem especificamente em algumas situações em que outra palavra não cabe. Então eu caí em desgraça por eu ter saído e assim eu me isolei da minha família. E mal sabia eu o quanto isso teria acabado, eu nunca mais teria a minha família do jeito que era antes de eu sair. Nunca mais para todo sempre. Eu nem sabia disso. Eu nem sabia que isso ia ser dessa forma, mas foi porque as coisas são como são. E meu pai é ancião até hoje, por isso eu falo, pai, não assiste esse vídeo, porque eu sei que isso vai contra tudo que ele acredita, ele vai achar ele acha que eu vou ser destruída no Armagedon, que eu nunca mais vou ver minha mãe, e ele não sabe de nada dessa história da minha mãe, e que nunca mais eu vou ter contato com ele, e que ele me perdeu. Eu sou uma filha morta para ele. Até hoje, ele não conhece minhas filhas, minhas filhas têm 20 e 22 anos, e meu pai não as conhece. Ele não tem uma foto, elas são totalmente inexistentes, são mortas espiritualmente, que ele acha, né? Dentro da crença das Testemunhas de Jeová, eu me suicidei espiritualmente e minhas filhas nasceram mortas espiritualmente. Então, essa minha realidade familiar foi construída ali, começada a construir ali, aos 18 anos, naquela sala, ouvindo Sapato 36 do Raul Seixas, porque foi assim que eu os convenci. Coloquei essa música para eles ouvirem, e essa música não dá muita opção. Depois que você escuta e você entende ela, não dá muita opção da sua resposta. Então eu toquei Sapato 36 para os meus pais e contei para eles que eu não queria mais ser, a partir dali, Testemunha de Jeová. Então essa é a parte 2. E a parte 3 começa 2 anos depois desta data da conversa em que eu tive com meus pais e que eu saí do salão. E começa 2 anos depois, quando a minha mãe fica doente. Aí no próximo vídeo eu vou contar como que foi. Até!